Santana, são 10 horas e 6 minutinhos, hoje, manhã de segunda-feira, dia 25 de março do ano de 2024. Para você que hoje troca de idade, parabéns, feliz aniversário. Hoje estou recebendo aqui no programa Euler Ivo, ele vem aqui falar em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também trazer uma informação muito preciosa, informação importantíssima, que é em relação à arrecadação de fundos para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Riacho Santana e de que maneira essa contribuição aí das pessoas que fazem a declaração de imposto de renda podem ajudar o Conselho Municipal, ajudar na realização de projetos, ajudar na contribuição para lugares importantíssimos como a Casa Vida aqui em Riacho Santana, sem que isso possa onerar, ou seja, sem que a pessoa tenha nenhuma despesa a mais. Você que é contribuinte do imposto de renda, você que paga o seu imposto de renda, pode destinar parte do seu imposto de renda para ajudar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ivo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema importantíssimo, em conjunto também com Cristiana, né, servidora pública federal, que também se dispôs a estar nos auxiliando nessa jornada, essa trajetória que a gente vem montando desde 2022, né, sobre esse fundo que com certeza vem para beneficiar e auxiliar, né, as políticas públicas voltadas para os direitos das crianças e dos adolescentes. Tá certo. Eu explica pra gente como é que funciona, porque tem pessoas que já pagam o seu imposto de renda, né, já declaram o seu imposto de renda e automaticamente pagam o seu imposto de renda, tudo através do contador que resolve todas essas informações todas. Como é que funciona? De que maneira as pessoas podem contribuir para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com o pagamento do imposto de renda? Como é que funciona isso? Explica pra gente aí. Bom, Ricardo, o nosso fundo ele é regulamentado pela Lei 261 de 2015, né, que trata sobre a política da infância e dos adolescentes. No seu capítulo 4, ele remete, né, dessa lei, ela remete à questão do Fundo dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. E este fundo, Ricardo, é muito importante a gente falar isso aqui, ele não tem o vínculo com a organização governamental, ou seja, com a Prefeitura Municipal, né? O fundo ele é gerido pelo CMDCA, que é um conselho paritário, ou seja, é um conselho em que 50% dos seus pares eles são compostos por membros da sociedade civil organizada, né, das pastorais, das associações e os outros 50% das entidades governamentais, né? Então esse fundo ele é totalmente gerido, né, por esse conselho. Qualquer deliberação que for feita com os recursos que forem oriundos desse fundo, ele deve antes, né, passar pela deliberação desse conselho, ou seja, nós temos que fazer um processo de votação, um registro em ata, todo aquele processo, na verdade, não vou dizer burocrático, né, mas o processo de fiscalização regida pela lei. Ricardo, na verdade, o papel dos contadores aqui no nosso município, ele é de extrema importância no fundo, porque esse fundo, né, ele capta recursos, além das outras diversas formas que tem, mas uma das formas principais é a partir do imposto de renda, ou seja, de pessoas físicas e pessoas jurídicas, de empresas e das pessoas físicas mesmo, né, para traduzir aqui o termo. Então, assim, os contadores, no processo de estar fazendo, né, a declaração do imposto de renda dos contribuintes aqui do município, né, podem estar sugerindo a eles para fazer essa doação para o fundo municipal. Como você falou, não tem esse processo de oneração, ou seja, você já vai pagar o valor determinado pelo imposto de renda acima do, conforme a sua renda, né? Ele não onera. No caso, você vai estar fazendo, na verdade, não é nenhuma... a gente usa o termo doação,
mas na verdade é a destinação, né? Porque você não vai onerar, você não vai acrescentar um valor a mais do valor que você vai pagar a Receita. Você só vai destinar, no caso para pessoas físicas, né? 6%, você pode destinar até 6%, na verdade, né? Pode ser abaixo desse valor, não pode ser acima também, né? A Receita é bem clara na sua lei quanto a isso, mas você pode até 6%. Então, no caso, o dinheiro que você, né, iria pagar para a Receita Federal, uma parte você pode destinar para o fundo municipal. E é um processo bem simples que Cristiana vai explicar, que os contadores fazem. E as empresas, no caso as pessoas jurídicas, que são os empresários, né, tem CNPJ e tal, no ato da declaração podem destinar até 1% da sua renda para este fundo municipal. Interessante. É algo que todo mundo pode ajudar, né? Pode participar, pode contribuir, vamos dizer assim, sem que isso gere custos, né? Sem que isso possa gerar custos ou despesas para quem está ajudando. Aqui em Riacho de Santana já tem alguém que faz isso? Já tem algum empresário, alguma pessoa física que faz isso? Olha, Ricardo, temos pessoas aqui em Riacho de Santana que, graças a Deus, contribuíram com esse fundo, né? A presidente do CMDCA anterior, eu queria até mandar um abraço para ela, minha querida colega e amiga Estela Carmo, né? Esse processo de regularização do fundo, em termos de conta, porque a lei ela já existe desde 2015, mas a gente só veio mesmo fazer esse fundo, trabalhar em cima da campanha, né? A partir de 2022, enquanto ela era presidente do CMDCA. E a gente observou, né, a partir das campanhas que a gente fez, nunca chegou a fazer uma campanha, como eu posso dizer, de vir assim à rádio e estar explicando. Essa é a primeira vez que a gente está explicando sobre o fundo na rádio. Se não for a primeira vez, se Estela foi alguma outra vez, me desculpa, mas me parece que... No conhecimento que você tem? No conhecimento que eu tenho, é a primeira vez que a gente vem aqui às rádios. Mas a campanha ela sempre foi bem organizada durante o período da arrecadação do imposto de renda, né, que é até, no caso, em março, abril e termina dia 31 de maio. A gente sempre buscou conversar com os contadores presencialmente, a gente sempre foi até os lojistas. Eu digo assim, o contato pessoal mesmo, o contato direto, o contato físico. E graças a Deus, né, as pessoas começaram a ter esse olhar para o fundo aqui no município. Só que tinha um problema, né, que o recurso ele estava retido ainda na Receita. A gente ainda precisava passar por um processo de regularização. E aí agora esse recurso de 2022 e de 2023, ele ficou retido na Receita Federal, mas não foi perdido, né? Isso é muito importante de dizer. Então esse ano a gente conseguiu dar o processo de regularização, a gente refez o cadastro, a gente buscou orientação, sobretudo com Cristiana, né, que foi uma grande amiga, aí, né, uma companheira, na verdade, dessa política, que ela nos ajudou a fazer o processo para que o fundo conseguisse receber esses recursos. E graças a Deus, né, a comunidade começou a observar, viu que era importante, destinou, fizeram a destinação, muitos aqui fizeram a destinação no ano 2022, 2023, e agora a gente já tem um recurso em conta, no valor de R$15 mil, né, que bacana, dos contribuintes aqui, para que a gente possa, a partir disso, trabalhar, né, com as políticas das crianças e adolescentes. E aí a gente está vindo aqui nesse momento agora para estar também, né, já fazendo um apelo aos nossos munícipes que contribuem com o imposto de renda, para estarem observando que esse fundo tem sua importância. Por exemplo, como você disse aí no início, né, e talvez seja até redundante falar de novo, mas é importante dizer que pode servir para o serviço de acolhimento do nosso município, ou seja, a Casa Vida, mas não somente a Casa Vida, projetos, né, que impactem a vida das crianças e dos adolescentes, no sentido do desenvolvimento dessas políticas, seja um projeto advindo de uma organização civil, ou seja, talvez uma capacitação da rede, assim como te falei aqui mais cedo e digo, nós estamos no processo de implementação da lei da escuta protegida aqui na nossa cidade. Nós, na verdade, já implementamos a lei, já temos o decreto, né? E esse processo é muito, muito complexo, porque precisa de uma capacitação da rede.
E essa capacitação da rede também pode ser oriunda, né, dos recursos do fundo. E esse fundo ele tem essa importância de assegurar, né, que essas crianças e adolescentes elas tenham, a partir de um conselho que seja derivado da sociedade civil, não somente da organização governamental municipal, para que façam um processo deliberativo e que promovam políticas voltadas para a infância e para a adolescência da nossa cidade, das crianças da nossa cidade. Tá certo, interessante, muito bacana a ideia, a iniciativa, e mais bacana ainda, vamos dizer assim, seria a participação sua, de você que declara o imposto de renda, você empresário, você pessoa física, né, esse que declara o seu imposto de renda, pode estar, de uma certa forma, esse dinheiro que iria voltar para o governo federal, que ia voltar para a Receita Federal, pode uma parte desse dinheiro ser destinado aqui às crianças e adolescentes de nossa cidade. Ou seja, esse dinheiro que iria embora para os cofres públicos do governo federal vai ficar em nossa cidade uma parte, e essa parte vai ser utilizada aqui dentro da própria cidade. Ou seja, o dinheiro retorna para os nossos comerciantes novamente, ao invés desse dinheiro todo voltar para o governo federal, uma parte desse dinheiro, até 6%, como eu lhe esclareceu aqui, pode voltar aqui para o município de Riacho de Santana, que vai ser gasto aqui em benefício das crianças e adolescentes, e acaba voltando para os lojistas, os comerciantes, os empresários. Enfim, o dinheiro acaba ficando aqui em nossa cidade, o que é justo, e como diz o personagem, muito justo, é justíssimo. Você tem alguma coisa mais aí para acrescentar em relação a isso aí, antes da gente ligar para a Cristiana aqui? Na verdade, Ricardo, eu queria acrescentar sobre a questão da potencialidade do imposto de renda no Brasil, de arrecadação para os fundos, né? Inclusive foi até a Cristiana que me noticiou isso e eu não tinha noção. Mas eu acho que às vezes é por conta da questão de que essa destinação do imposto às vezes aparenta ser muito burocrática, né? As pessoas acabam ficando com medo, achando que vai doar uma parte a mais do valor. E não está dentro do valor que a pessoa vai ter que participar. Já está incluso do valor que ela vai destinar. Ela vai pegar uma parte, só uma parte, e destinar para o fundo. E assim, a gente tem um potencial, o Brasil ele tem um potencial de arrecadação muito grande. Para você ter ideia, né, em 2023 nós tivemos um potencial, né, de 12 bilhões para estar nesses fundos, no município de Riacho de Santana, no Brasil todo, em cada cidade que já tem regularizado, só que a gente só conseguiu 284 milhões. Está longe de um valor como esse de 12 bilhões. Exatamente, ou seja 2,6% do que é o total do que poderia ter sido. Então, parte disso é responsabilidade também, né, das campanhas que ainda não ganharam a força, né, das campanhas de conscientização. Por isso que eu agradeço muito o espaço aqui na Rádio Cidade FM, que deu esse espaço para que a gente possa dialogar realmente com o público. E eu trouxe esse tema aqui e coloquei no cartaz de divulgação com enfoque aos contadores, porque eles são os personagens principais aí. Comunicar diretamente às pessoas que vão fazer a declaração de imposto de renda, e tem um poder maior de convencimento também, né? Na hora de fazer a declaração, você que é contador, pode contribuir. A sua participação é importantíssima nesse momento, porque você é uma pessoa que está ligada diretamente ao contribuinte, né? Você vai fazer a declaração do imposto de renda do seu cliente, então você pode, aqui desse mesmo valor, sem onerar nada mais, sem nenhum custo a mais, você pode destinar 6% desse valor para o Fundo de Amparo à Criança e Adolescente, aqui em Riacho de Santana, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E esse recurso que você que está me ouvindo aí vai destinar ao imposto de renda de maneira total, uma parte dele pode ser destinado aqui para Riacho de Santana, o que não vai onerar em nada, não vai ter custo nenhum a mais para você, nenhum trabalho a mais para você, nenhuma despesa a mais, e vai de uma certa forma contribuir para as crianças e adolescentes aqui do município. Como eu lhe falou, já tem no fundo aí um saldo de 15 mil reais. Esses 15 mil vão ser usados aqui em Riacho de Santana, e de uma certa forma esse dinheiro retorna para o município. É isso que eu gostaria que vocês focassem nisso, que esse dinheiro ele retorna para o município, e aquele dinheiro que você paga todo, que você destina todo o imposto de renda, ele vai para o governo federal, né? E dificilmente volta novamente. Então é importante a gente estar atento a essas campanhas,
e colaborar para que o nosso município possa ser agraciado com esses recursos. Nós temos poucas pessoas, né, que colaboram. Imagina se todo mundo em Riacho Santana que declara imposto de renda, que paga imposto de renda, pudesse destinar 6% desse valor para o Fundo de Amparo à Criança e o Adolescente. Seria um valor muito alto em comparação aos 15 mil reais que tem em caixa até hoje. Então vamos todos nós conversar com os contadores, quem declara imposto de renda, conversar com o seu contador e ver a possibilidade de fazer isso, não é, senhor? Exatamente, porque, como você falou, é um recurso que ele não vai para a Receita, ele continua aqui na nossa cidade. Ou seja, de certa forma, mesmo que talvez, por exemplo, não seja de um projeto oriundo, que venha um projeto oriundo da sociedade civil, que, entrando nos mínimos detalhes, que tenha que comprar um cartaz, tem que imprimir uma gráfica, então a gráfica vai estar recebendo, mesmo que não seja dessa forma, mas que seja um processo, por exemplo, de capacitação de uma rede, isso é muito importante para a criança e adolescente, porque às vezes a gente tem um profissional aqui em Riacho, vários profissionais, que não tem um entendimento sobre como funciona determinadas partes da política da criança e do adolescente. E aí, quando a gente investe neles, para que eles estejam capacitados, né, esse retorno volta para as crianças que vão ser protegidas, né? Além do mais, o fundo, por ser de gestão do próprio CMDCA, virão, no caso, projetos da sociedade civil organizada, ou seja, uma pastoral, por exemplo, da criança, da igreja, ou alguma igreja, ou alguma organização civil que tem aqui em Riacho Santana seu foco voltado para as crianças e adolescentes, podem estruturar um projeto e encaminhar para o CMDCA, e a partir desse encaminhamento o CMDCA vai fazer a análise e a deliberação, né, com todos os membros, para ser aprovado. Ou seja, além, né, dos contribuintes estarem deixando dinheiro aqui, eles próprios, né, podem se reunir, né, podem ter as suas ideias do que seria interessante para a política da criança e do adolescente, e estruturar um projeto e encaminhar para o CMDCA para avaliar se o fundo, né, consegue, a gente também tem que trabalhar dentro das nossas limitações, né, consegue cobrir o valor proposto, né, e implementar essa política, implementar aquele programa. Então, assim, é algo que é muito interessante. Ainda no Brasil é uma ideia, como eu te falei, é uma ideia que não alcançou o seu potencial máximo, que deveria alcançar esse potencial máximo, mas a gente está fazendo isso paulatinamente, né, essas campanhas de conscientização, de vir à rádio, né, de ir às redes sociais para estar explicando como é que funciona. Então, a partir disso, Ricardo, a gente espera que, dessa entrevista, a partir disso, a gente espera que os contadores municipais, né, eles consigam observar a importância desse fundo. Não só os contadores, mas também como toda a nossa sociedade civil, né, que declara imposto de renda. Entender que esse processo é um processo extremamente democrático, né, onde as pessoas participam. Então, se houver essa sensibilidade dos contadores, chegarem para o contribuinte, olha, você sabia que tem um fundo municipal aqui na nossa cidade, né? Em momentos eu vou divulgar também a agência, o número, o CNPJ, tudo certinho no fundo. Você sabia que aqui em Riacho, eles simplesmente falaram com os contribuintes, você não vai onerar em nada o seu valor, você não vai ter uma despesa a mais, na verdade você vai estar contribuindo para uma política voltada para as crianças e adolescentes, você vai estar fazendo, no final das contas, uma filantropia, você vai estar ajudando a sua comunidade. Então, se houver essa sensibilização de que cada contador, né, no processo de que as pessoas forem destinar o seu imposto de renda, ter essa sensibilidade de conversar com o contribuinte, ter esse tempinho de 1, 2 minutos para estar explicando para ele como é que funciona, né, eu tenho certeza que a gente vai conseguir captar bem mais recursos, né, e que a gente vai conseguir ampliar, né, os nossos horizontes da política da criança e do adolescente aqui na nossa cidade. Verdade, verdade. Você que está nos ouvindo aí, caso também queira mais informações, se o nosso bate-papo aqui não deixou totalmente esclarecido para você, no final do nosso bate-papo eu vou pedir Euler para deixar o telefone de contato, para que ele possa explicar pessoalmente para você que está nos ouvindo, né, que tem interesse em ajudar esse Fundo de Amparo à Criança e o Adolescente de Riacho Santana. E esse dinheiro não vai sair do seu bolso, é um dinheiro que iria para os cofres públicos federais e agora volta para o município de Riacho Santana, destinado a esse Fundo de Amparo à Criança e Adolescente. Você vai estar contribuindo sem precisar ter nenhum centavo a mais de gasto. Nós agora vamos tentar aqui ligar para
Cristianinha, direto da Receita Federal, para falar com ela, vai explicar um pouquinho melhor como funciona esse trabalho. Maravilha, minha gente. Agora vamos tentar falar ao vivo com a Cristiana, lá em Bom Jesus da Lapa. Novamente ela participando com a gente aqui do programa Ricardo Guimarães. Oi, Cristiana, bom dia. Estou desejando um bom dia para você, porque não está ouvindo você, mas eu estou. Ô, Cristiana, pois é, estamos aqui hoje reunidos nesse propósito de esclarecer, né, a população riachense, principalmente ao grande empresariado, que são os maiores contribuintes aí do imposto de renda, sobre essa importante oportunidade que eles têm de ajudar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, destinando parte do seu imposto de renda para ajudar nesse fundo, né, que beneficia a população riachense. Nós estamos falando aqui que é importante a participação da sociedade como um todo, de quem declara imposto de renda, que esse dinheiro, que na verdade iria voltar para os cofres públicos federais, volta uma parte, né, até 6% no máximo, e esse recurso é empregado aqui mesmo em Riacho de Santana. Eu gostaria que você explicasse sobre a importância desse trabalho e também que não tem essa burocracia toda que as pessoas às vezes imaginam que é para poder fazer isso. Como é que funciona, Cristiana? Explica pra gente, você que trabalha na Receita Federal, que está por dentro do assunto e que pode esclarecer melhor pra gente. O que muita gente não sabe é que desde a instituição, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em 1990, e também da Lei do Fundo do Idoso, que essas leis federais elas já dispunham, né, que é possível fazer uma destinação de parte do imposto de renda, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, para os fundos, né, tanto o fundo da criança e adolescente, quanto ao fundo do idoso, quanto aos projetos sociais e culturais. No caso de Riacho de Santana, nós estamos aqui para fazer essa campanha, para tentar engajar a população nesse projeto. Na verdade, a Receita Federal, há alguns anos, ela vem fazendo uma campanha chamada Sou Cidadão Solidário. É uma campanha para a gente tentar engajar mais pessoas que são contribuintes do imposto de renda, para que destinem, aí a palavra correta é essa mesmo, destinar. É importante destacar que a palavra correta não é doar, e sim destinar parte do imposto de renda que a pessoa já iria pagar, né, para a Receita Federal, para destinar a esses projetos, no caso que a gente está fazendo a campanha aqui, ao fundo, né, da criança e do adolescente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um eco? Estou te ouvindo bem, sim. Pode continuar. Estamos ouvindo bem. Tá, ok. Então, através dessa campanha Sou Cidadão Solidário, a Receita Federal, ela quer que você, contribuinte do imposto de renda, seja pessoa física ou pessoa jurídica, saiba que você pode, de uma forma democrática, né, e eu acho que talvez seja a única forma democrática de você dizer: eu quero que essa parte do meu imposto vá para o fundo da criança e do adolescente de Riacho de Santana. Isso você pode fazer na sua declaração. Então, é interessante, gente, a gente ressalta que você não vai pagar nem a mais, nem a menos de imposto de renda. Não vai se acrescentar em nada, mas também não vai te dar nenhum benefício a mais. Apenas você destinará parte do imposto devido a esse fundo, né? Quando você escolhe se é um fundo federal, estadual ou municipal, lá na sua declaração do imposto de renda, no sistema que você faz a declaração do imposto de renda, vai aparecer o rol dos fundos brasileiros, né, que estão aptos a receber. Então, na verdade, esses fundos eles já fizeram um trabalho anterior para que aparecessem lá no programa do imposto de renda. Eles estão habilitados, estão capacitados para receber. E só para dizer, gente, que essa destinação, só quem pode fazer essa destinação é quem vai conseguir, quem vai optar por fazer sua declaração no modelo completo, que popularmente a gente chama de modelo completo, mas aquele que a gente opta por decisões legais, né? Que a gente informa lá os gastos que a gente teve com saúde, com a educação, dos nossos e dos nossos dependentes.
Então, quando você faz sua declaração, finalizou a declaração, vai fazer, é mais benéfico para você fazer pelo modelo completo, então você tem essa opção de, na ficha, doação diretamente na declaração, informar qual o fundo que você deseja destinar até 3% do seu imposto devido. 3% porque você pode destinar 3% para o fundo do idoso, por exemplo, também, e 3% para o fundo da criança e adolescente. Até onde eu sei, em Atos de Santana, a gente só tem habilitado o fundo da criança e adolescente. Então, na sua declaração é fácil de fazer, não é complicado. Os contadores aí de Riacho já estão sabendo, né, como é que faz essa destinação. Se você fizer essa declaração sozinho em casa também, você tem condições de fazer essa informação. Doação diretamente na declaração, é só emitir o DARF. Esse DARF, gente, ele acontece assim. Se você vai restituir, você vai ter seu valor de restituição aumentado lá no final, porque você vai recolher para o fundo uma parte desse imposto. Então, o que a Receita Federal faz? Você recolheu R$100, lá no final, quando você for receber sua restituição, você vai receber seus R$100 de volta com acréscimo, tá? Se você vai pagar imposto, você terá o valor do imposto diminuído no final, porque você vai gerar um gasto para recolher esse imposto antecipado para o fundo da criança e do adolescente. Então, no final, isso é bom que fique claro, no final você não paga nem a mais, nem a menos. Você simplesmente tem a opção de destinar, dizer assim, olha, essa parte do meu imposto eu quero que vá para o fundo dos direitos da criança e adolescente de Riacho de Santana. E assim será feito, o fundo vai receber esse dinheiro depois e vai aplicar nas ações solidárias aí das nossas crianças e adolescentes. Muito bom, né, Cristiana? Porque a pessoa tem a oportunidade de dizer assim, olha, eu estou realmente contribuindo aqui com o imposto de renda, mas eu quero que seja gasto, seja utilizado, seja investido nessa determinada área. Ou seja, a gente acaba tendo uma certa autonomia, autoridade em cima de alguma, pelo menos de uma parte dos nossos impostos, onde a gente quer que sejam utilizados, não é isso? Isso mesmo, Ricardo. Na verdade, na nossa legislação, na legislação tributária, o governo, por exemplo, ele não tem nenhuma vinculação de imposto. Por exemplo, IPVA. A gente imagina que IPVA é para aplicar nas estradas e tal. Não. IPVA é para aplicar nos gastos de Estado como geral, né? Nos gastos em geral. Então, a gente não tem, o Estado, ele não tem, o imposto, ele não tem essa vinculação com o que ele vai ser gasto. Porém, essa é talvez a forma mais democrática que a gente tem, né, que o contribuinte tem de participação no processo de escolha em relação à aplicação do tributo que recolhe ao Estado. Vale a pena conscientizarmos as pessoas sobre a importância dessa opção e ao realizar suas declarações de imposto de renda, seja ela pessoa jurídica, as empresas, né, que são as empresas do lucro real, podem fazer essa destinação, ou as pessoas físicas que fazem suas declarações pelo modelo completo, utilizando as deduções legais. É uma pena que seja só 6% que a gente pode escolher para onde vai, né, Cristiana? Se a gente pudesse escolher para onde vai 100% dos nossos impostos, acho que o povo saberia que destino melhor tomar com o nosso dinheiro. Realmente, Rica, mas assim, quando a gente fala 3% para um fundo e 3% para o outro, 6% no total, parece pouco. Mas assim, infelizmente, como você disse, a gente não pode escolher a destinação dos nossos tributos, né? Eu acho que o povo teria uma capacidade maior do que um gestor só ou alguns gestores. Mas assim, a gente não consegue imaginar qual a capacidade tributária que nós temos juntos. Se todos nós fizéssemos essa doação, todos nós que tivermos a oportunidade, né? Porque, infelizmente, quem tem que optar pelo modelo simplificado da declaração de imposto de renda da pessoa física, por exemplo, não consegue destinar. E aí seria muito penoso para a pessoa fazer essa destinação só para poder optar pelas decisões legais, só para fazer a destinação.
Agora, vale ressaltar que essa é a forma de fazer a destinação diretamente na declaração. Existem outras formas, que a gente não está entrando aqui agora, de fazer uma destinação no decorrer do ano, em doação para os fundos, tá bom? Tá certo então, Cristiana. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de tê-la conosco aqui no nosso programa, brilhantando a nossa programação e trazendo informações tão preciosas, tão importantes. Então, nosso muito obrigado a você, viu? Obrigada, Ricardo. Obrigada eu pelo convite. E olha, gente, é só uma coisinha, Ricardo. É importante. Ontem minha prima viu o post, né, que eu coloquei no Instagram, e ela falou assim, uma pena que eu vou pagar, não posso fazer. Eu falei, não. Tanto quem pode pagar, quanto quem vai restituir, pode fazer a destinação no programa do Imposto de Renda. Que isso fique claro, tá bom? Obrigada, Ricardo. Obrigada a todo mundo aí. Valeu, Cristiana, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua boa vontade em participar com a gente aqui do nosso programa. Um abraço. Valeu, minha gente. Acabamos de falar com Cristiana, direto da Receita Federal de Bom Jesus da LAB, e a gente segue o nosso bate-papo com o Euler aqui no programa. Então, Euler, a Cristiana deixou muito claro para a gente, já explicou bastante, né, a importância, né, da destinação e, assim, e como é simples, né, da pessoa fazer isso, como a gente havia explicado aqui antes. Com certeza, né, Cristiana aí que tem todo o conhecimento para estar falando sobre essa campanha, inclusive, né, Ricardo, eu queria agradecer muito a ela, né, porque quando eu fiz o convite ela foi muito receptiva. Cristiana, na verdade, ela nos auxiliou a estar colocando em regulação o fundo, né, para que a gente pudesse receber o recurso. A gente recebeu o recurso dos anos anteriores, no começo desse ano, e a gente teve uma orientação dela que foi muito, foi na verdade uma chave, né, para a gente conseguir regularizar todo esse processo. Ricardo, o que eu tenho a acrescentar mais é que não é um processo complexo, como ela explicou. Acredito que todos os contadores municipais, né, têm a condição de realizar, de fazer isso, né, de estar sensibilizando no sentido de estar auxiliando nessa campanha. Não só os contadores também, mas a gente sabe que tem pessoas que declaram seu próprio imposto de renda, né, sem estar indo na contabilidade, mas o foco, né, é de sensibilizar mesmo os contadores, de que eles possam conversar com os contribuintes, de estar falando para eles que esse fundo, na verdade, né, o dinheiro vai ficar no nosso município, esse recurso ele vai circular aqui, então ele não vai sair para a Receita Federal, ele vai ficar aqui na nossa cidade, né? E o principal de tudo, né, que é o foco dessa conversa aqui, é que vai auxiliar nas políticas das crianças e dos adolescentes, porque a gente vê que no nosso município a gente precisa realmente de apoio, né? A gente vê uma juventude hoje, né, voltada para os meios virtuais, para as redes sociais, do qual às vezes são muitas informações, né? Informações às vezes que são boas, mas informações que são ruins, né? Muitas das vezes acontecem crimes cibernéticos também contra as crianças e adolescentes. Então, nesse mundo globalizado que a gente tem hoje, como é que eu posso dizer? Sob essa égide, na verdade, de informações, né, essa cultura de informações, a gente também tem um nascimento de violações, né, de ampliação de violações dos direitos da criança e adolescente, né, às vezes uma juventude que pode estar sendo corrompida por esses meios, né, e a única forma, né, que a gente tem, né, de estar colocando essas nossas crianças no caminho certo, né, formando bons cidadãos, herdeiros, né, da nossa terra, do nosso futuro, trabalhando, né, com as crianças e adolescentes desde a sua infância. Então, é importante dizer que quando os contribuintes fazem uma ação dessa, né, que é uma ação filantrópica, entre aspas, como eu disse, né, burocrática, porque vai para o governo federal, depois repassa para o fundo, e depois tem todo um processo de aprovação, mas no final é uma filantropia que ajuda as crianças e adolescentes daqui. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento disso, saibam disso, saibam que vão estar contribuindo para a construção de uma Riarte Santana cada vez melhor. Verdade. Quero aqui pedir mais uma vez os nossos contadores e também aqueles que fazem declaração de imposto de renda, eu não faço, mas aqueles que fazem declaração de imposto de renda possam procurar, né, a equipe do CMDCA para maiores informações. Eu vou pedir para deixar um telefone
de contato para que você possa entrar, de repente tem algo que não foi falado aqui, que não ficou claro para você, e você se interessou em ajudar, se interessou em participar desse projeto, né, de contribuir também, sem gastar nada, nenhum centavo a mais com isso. Caso queira mais informações, eu pedi a Euler para deixar um telefone de contato. Qual o telefone, Euler, que as pessoas podem entrar em contato para contribuir, né, dessa maneira? Para mais informações, podem buscar o meu contato mesmo. É 77998 31 8104. É o meu telefone de contato. Então, todos que estão ouvindo essa entrevista, que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Né? A gente vai estar divulgando também o CNPJ e a agência, né? O número da conta, que quando vai realizar o processo da declaração do imposto, solicita, né, que seja escrito a agência e a conta. O CNPJ nosso é o 29 do fundo, né? É o 29 333 922 001 00. A agência é 1123 dígito 1 e a conta é 35 018 dígito 4. Eu acho que é muito complexo de estar ouvindo, na verdade, anotando, né? E anotando, né? Então a gente vai estar entrando nesse processo de divulgação, na verdade, porque aqui é o primeiro passo da nossa campanha de divulgação, era essa vinda na rádio, e graças a Deus, quando eu entrei em contato com você, você foi muito receptivo, né? Muito aberto. Estamos aqui para colaborar. Para estar recebendo, né, a gente. Então o primeiro passo era justamente vir aqui para estar sensibilizando. E a gente vai iniciar, o CMDCA vai iniciar o processo da divulgação, a gente vai fazer o mesmo processo dos outros anos, de ir também aos contadores. A gente sabe que talvez um ou outro, por questão de tempo, não pôde estar escutando, né, a entrevista na rádio, então a gente vai fazer esse corpo a corpo, né, de estar passando para eles, de explicar a importância novamente, e de estar passando, né, os dados para que eles possam fazer com que os contribuintes destinem para o nosso fundo municipal. Tá certo, o recadinho está dado. Você que está nos ouvindo, se interessou pelo assunto, pode procurar Euler Ivo para maiores informações, o telefone que você citou aí. Nesse caso você não tenha, pode entrar em contato com nós aqui da rádio, nós passaremos o telefone. Quero agradecer, Euler, por ter vindo aqui hoje, mais uma vez, a brilhantar nosso programa com essas informações tão preciosas aqui para a comunidade riachense. Obrigado, Euler, pela participação aqui no nosso programa hoje. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. E queria, ao final, deixar um recado para as pessoas de Riacho de Santana, e que eu sempre falo em todas as vezes que eu venho a público, né, que é uma palavra, na verdade, da Bíblia, que eu acho muito interessante e que sempre me trouxe essa motivação para estar fazendo o meu trabalho, para estar acordando todo dia, né, tá indo à luta como a gente vai, né, que está em Mateus 20:26, que Jesus diz, né, que o homem, ele tem que, se ele quiser algum dia ser grande, chegar aos reinos de Deus, ele tem que servir. Então, nós viemos aqui para servir, nós viemos aqui para ajudar aqueles que mais necessitam, e essa entrevista de hoje é um processo de que você tem a oportunidade de ajudar aqueles que necessitam, mesmo que de forma um pouco burocrática, não de forma direta, mas você consegue ajudar aqueles que necessitam. Então, Ricardo, maravilha, muito obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui. O CMDCA, eu em nome do CMDCA, agradeço muito a você, né? Cristiana também, muito obrigado por estar participando. Quando fiz o convite também, ela foi muito receptiva, muito aberta para estar nos instruindo. Então, muito obrigado, desejo que você continue fazendo esse ótimo trabalho na Rádio Cidade FM, e um abraço a todos os ouvintes de Riacho Santana. Maravilha, minha gente. Hoje eu bati um papo com Euler Ivo aqui